Você clicou nesse vídeo provavelmente por conta do título dele, que diz que ele vai ser deletado em breve. Esse é o gatilho mental de urgência, que é uma versão do gatilho mental de escassez, em que a gente se vê obrigado a tomar uma decisão por conta de alguma coisa iminente que vai acontecer logo, que aqui no caso é a exclusão desse vídeo. Estratégias como essa são utilizadas o tempo todo para fazer você comprar o que não precisa e fazer o que você não quer. E hoje a gente vai entender um pouco sobre como esses gatilhos mentais de convencimento acontecem para a gente poder evitar eles, ou ao menos para saber que a gente está sob a influência de estratégias de ética questionável para influenciar a nossa tomada de decisão. Daí então, assim, o que realmente são os gatilhos mentais? Gatilhos mentais, que também são chamados de atalhos mentais, são princípios base generalizantes que a gente utiliza para tomar nossas decisões no dia a dia. Esse termo, gatilhos mentais, ele é particularmente presente dentro do meio de marketing digital e de infoprodutos para poder se referir a algumas estratégias que cutucam especificamente aqueles pontos que têm a maior chance de nos convencer a tomar uma dada decisão de compra. Esses atalhos mentais, eles foram em muito popularizados por Robert Cialdini, que ele é professor em psicologia e marketing na Universidade Estadual do Arizona e também foi ele quem escreveu o livro Armas de Persuasão, muito baseado em pesquisas que ele já realizava, mas também muito baseado em experiência empírica mesmo dele ali. Daí ele detalha alguns desses atalhos que nos ajudam a decidir e por isso também perigosamente ajudam a gente a ser persuadido. Antes de tudo, só uma pequena ressalva, é que a grande parte dos conteúdos que a gente mais facilmente vai encontrar a respeito de gatilhos mentais aplicados ao marketing vai ter a sua origem ali em livros comerciais ou então algumas postagens em blogs de marketing de conteúdo. Dois casos que não são verificados por pares, né, cientificamente ali, e também que tem um imperativo comercial para o seu funcionamento. E por isso, assim, eu não sinto muita firmeza na validade científica desses gatilhos mentais. De toda forma, super vale a pena a gente entender e discutir eles um pouco mais, porque eles são amplamente utilizados e a gente vai encontrar eles por aí. Então vem comigo que a gente vai passar por cada um dos 6 gatilhos ou atalhos mentais explicados por Cialdini que estão aí à sua espreita, só esperando para te atacar mundo afora. Primeiro, a gente tem o gatilho da reciprocidade. A reciprocidade, ela diz de como a gente tende a devolver em mesma moeda todo o favor que nos é oferecido. Isso permite que vendedores ofereçam benefícios gratuitos na quase certeza de que eles serão recompensados pela sua boa ação, assim, entre várias aspas. Isso tem muito a ver com o risco social que a gente sofre por não retribuir um favor. E a gente teria sido, então, condicionado a esse comportamento de retribuição. Para se defender desse gatilho, a gente não precisa de negar todos os favores e benefícios que nos oferecem gratuitamente. Você pode aceitar eles com tranquilidade. O lance é só que você tem que estar ciente de que isso se trata de uma estratégia de convencimento e tem que estar também disposto a negar a venda quando ela for oferecida. Um exemplo desse gatilho pode ser, sei lá, a pessoa que passa de mês em mês em bar deixando uma amostra grátis de amendoim só para logo em seguida voltar e tentar te vender um pacote. Peter, do you like peanuts? Depois tem um atalho de compromisso e coerência, que fala sobre como a gente tem uma tendência de performar uma continuidade de uma narrativa ou decisões que a gente já tomou anteriormente. É um exercício de continuidade e repetição que vem do âmbito pessoal, né, da gente ser coerente com a gente mesmo, do âmbito social e relação com pessoas, que é sobre a gente ser coerente para o outro, e também do âmbito interno mesmo nosso, para ter menos esforço e energia na tomada de novas decisões. Em persuasão, isso ocorre quando alguém te dá um script ou papel para se comprometer em performar. Por exemplo, quando a pessoa vendedora de cursos de finanças
te faz se reafirmar nesse papel de uma pessoa preocupada com o futuro e que quer gerir bem o dinheiro dela, para só então depois te oferecer a venda de um curso que, coerentemente, seria comprado por uma pessoa que defende esses valores. É muito sobre fazer a pessoa aqui acreditar que a decisão é dela mesma, ao invés de ser motivada por argumentação ou alguma motivação externa. You make them think it's their idea. Em terceiro lugar, a gente tem a aprovação social, que é sobre como a gente tem uma tendência a acreditar ou decidir coisas com base no que outras pessoas ao nosso redor fazem. É uma imitação em que quanto mais pessoas defendem uma dada ideia, que a gente vê defendendo uma dada ideia ou decisão, mais plausível parece pra gente aquela tomada de decisão em que mais parece que aquilo é uma boa ideia, forçando a gente, sei lá, por exemplo, a fazer uma compra em comportamento de manada. E tudo isso tende a ser muito mais poderoso quando a gente tem incertezas, né? Tá um pouco na dúvida ali e tá buscando alguma coisa sobre a qual se apoiar para tomar aquela decisão. Alguns exemplos de aprovação social poderia ser quando a gente checa os comentários a respeito de um produto que a gente está querendo comprar na busca da reafirmação da nossa decisão. Ou então, quando em um período de grande incerteza eleitoral e dúvida sobre o futuro, a gente se apoie sobre a decisão de voto daquelas pessoas que nos cercam, ao invés de pegar essa responsabilidade de análise, entendimento e decisão por conta própria. Daí, a gente pode falar do atalho da afeição, que diz sobre como a gente tem uma tendência em comprar e acreditar mais em pessoas que gostamos. E aqui, assim, existe uma série de ciladas, como, por exemplo, o fato de que a gente tem uma tendência de gostar mais e acreditar mais em pessoas que são fisicamente atraentes, ou pessoas que se parecem com a gente fisicamente ou psicologicamente, ou então em pessoas que nos elogiam bastante, ou pessoas com as quais a gente tem mais contato e a quem nós somos mais expostos de maneira repetida. E nota como nada disso tem absolutamente nada a ver com a qualidade da oferta que estão te fazendo, mas muito mais com fatores sociais que determinam uma atratividade, por mais perversa que ela possa ser. Exemplos disso podem ser encontrados em políticos sorridentes em campanhas, por mais que isso não tenha absolutamente nada a ver com a carreira política daquela pessoa especificamente, ou então com pessoas vendedoras que tentam enumerar semelhanças possíveis entre você e ela, como filiação política, valores morais, ideais, objetivos de vida e por aí vai. We're the same, you and me. Como defesa desse gatilho, compre apenas de pessoas feias. Não, brincadeira, na verdade, tome cuidado ao comprar de pessoas que você gosta demais ou que parecem demais com você mesmo. Tome cuidado também quando você gosta mais da pessoa do que da oferta que ela está fazendo. E tente se afastar dessa interação social e tente se ancorar mais nos seus outros motivos para tomada de decisão sobre uma dada compra ou coisa a fazer. Em quinto lugar, tem o atalho da autoridade. A autoridade fala sobre como a gente tem uma tendência a confiar mais e tomar decisões com base no que pessoas especialistas falam. O que faz absolutamente todo sentido quando a pessoa de fato é uma autoridade genuína. Por exemplo, a gente vai tomar o remédio que é prescrito por uma médica. Afinal de contas, a gente está consultando justamente por conta da autoridade e conhecimentos dessa pessoa. O problema aqui é quando a gente reage prontamente aos símbolos de autoridade e não à autoridade em si. Por exemplo, a gente vai reagir às roupas da pessoa, ou então às suas certificações, por mais irrelevantes que sejam, ou então às suas posses, como carro, casa ou qualquer tipo de simbólico ali ou artigo de luxo. Um exemplo disso que a gente pode encontrar, e bem clássico, seria, por exemplo, a pessoa vendedora de curso de trader da Bolsa de Valores, que vai mostrar ali para você todos os carros de luxo que ela possui.
Ou então, a gente pode falar da pessoa que vai utilizar de jargões e vocabulário normalmente atrelados aos meios científicos para tentar te vender ali uma cura quântica mágica pseudocientífica. Aqui valem duas perguntas. Primeiro, a pessoa de fato é uma autoridade, tem as certificações, né, ali o respaldo sobre o assunto que ela está tratando e não de outras coisas? E segundo, essa pessoa está sendo honesta? Que para além de verificar se de fato a pessoa conhece o que ela diz conhecer, a gente tem que saber se ela não está manipulando as informações em benefício próprio. What about quantum healing? Por fim, em sexto lugar, a gente tem o gatilho de escassez. A escassez é sobre como a gente tende a dar mais valor àquilo que está menos disponível no mundo, né? A gente acredita que aquilo que tem pouco, né, e é escasso, tenderia a ter um maior valor e a gente tenderia a desejar mais aquilo justamente por ser mais difícil de obter. Algumas utilizações em vendas incluem coisas como vagas limitadas ou então oferta por tempo limitado, e é um gatilho que tenta fisgar a gente pela nossa aversão à perda de liberdade, porque se hoje a gente pode comprar uma dada coisa, amanhã a gente perderia a liberdade da realização desta mesma ação porque a oferta não estaria mais disponível. Essa sensação de escassez tende a ser ainda mais intensificada quando a gente fala de cenários de competição. Quando, por exemplo, somente os 10 primeiros a comprarem vão ter acesso a um dado benefício. Outro exemplo, assim, bem do perverso do gatilho de escassez é quando a gente vai tentar aplicar ele à escassez de informação, dando a sensação de que uma informação é privilegiada mesmo quando ela não é. Por exemplo, fingir que foi censurado pode causar um maior desejo por uma dada informação e dar a ela uma maior credibilidade, mesmo quando nem a censura e nem a informação são verdadeiras. E essa ideia provoca uma maior tendência nossa em acreditar e comprar o que foi dito. Ontem o pastor foi nas redes sociais e postou esse vídeo. Gente, ele chega a exibir um papel, segurando um documento que ele supostamente teria recebido. E tudo isso para nos vender ideias e produtos que a gente não quer comprar e para a gente agir de uma maneira que a gente não quer agir. Assim, esses atalhos mentais, eles parecem bobos, né? Mas a verdade é que essas são formas que a gente encontra para atalhar a nossa tomada de decisão e gastar menos esforço, poupar a energia que a gente precisa no dia a dia quando a gente está ali em situações corriqueiras e da vida normal. Por exemplo, se algo é bom, essa coisa ela tende a ser utilizada por mais pessoas, porque se não fosse bom ninguém comprava. E isso tem a ver com o atalho mental de aprovação social. Ou então, a gente tem uma tendência maior a comprar e acreditar nas pessoas que parecem saber o que fazem e parecem entender e conhecer mais das coisas, o que é plenamente razoável e tem a ver com o atalho mental de autoridade. São motivos plenamente razoáveis, mas motivos razoáveis esses que são deturpados e inflados com más intenções muitas vezes e sem base na realidade. Por exemplo, a gente vê alguma coisa que é escassa e cara, mas que não é boa, ou então alguma coisa que é utilizada e consumida por muitas pessoas, mas só porque foi gratuito um dia e agora está sendo pago. Ou então algo que vem de uma pessoa com autoridade e certificações falsas ou irrelevantes para o argumento que ela está tentando defender. São atos que agem como farsantes, se aproveitando da nossa forma de tomada de decisão e sem entregar o que prometem. São atos que aproveitam desse excesso de informações e complexidade contemporânea que tem nos obrigado a tomar decisões de maneira cada vez mais imediata e mais atalhada. Mas mesmo assim, mesmo depois desse vídeo, mesmo sabendo desses gatilhos todos, mesmo assim, a gente ainda cai neles se não presta atenção.
e cai bonito. E mesmo quando presta atenção, mesmo assim, ainda cai. E o próprio Cialdini, que é o autor do livro, ele comenta sobre a utilização perversa desse tipo de estratégia. Assim, esses gatilhos, né, eles não são só e sempre utilizados com más intenções, né, porque de fato, eles servem para pessoas vendedoras, né, que trabalham e conversam com pessoas, a tentar transmitir o valor real, né, e o benefício real dos produtos e ideias que estão vendendo e trazendo para as pessoas. Esses atalhos, eles podem ter utilização legítima por pessoas que estão conversando com você, mas são perigosíssimos quando utilizados com más intenções. Bom, dado isso, primeiro, muito obrigado por você ter chegado aqui até o final desse vídeo, que se você chegou até aqui, é muito provável que você se importa com mídia e se importa com o impacto dela no mundo. A gente sabe disso porque a gente também se importa e juntos a gente pode fazer muito mais sobre o impulsionamento desse letramento crítico de mídia, visão crítica de mídia e vacinação contra informações falsas e informações de baixa qualidade que a gente acaba vendo por aí no mundo. Por isso, falando de atalhos mentais, eu queria apresentar para você a nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me/mimimídias, que hoje, assim, mais de 100 pessoas nos apoiam todos os meses, e algumas dessas pessoas há anos estão com a gente junto dentro da campanha. Isso deve dizer alguma coisa, né, sobre a qualidade dos vídeos, podcast e todo tipo de conteúdo que a gente já disponibiliza gratuitamente para você e para todo mundo. E para permitir que o nosso conteúdo ele continue gratuito e para sempre, você pode vir apoiar a gente. Por exemplo, lá na nossa campanha a gente tem a recompensa de R$40, que é esse caderninho, e a gente só tem mais 20 dele em estoque, sem previsão de reposição, então é bom correr se você quiser garantir o seu antes que acabe e antes que outras pessoas peguem ele. Mas se R$40 for pesado para você e tá tudo bem, saiba que a gente tem outras categorias de apoio, que vão de 20, 10 e até R$5, cada um com as suas devidas recompensas, para você fazer parte dessa comunidade que a gente tanto ama e há tanto tempo e ajudar a gente a continuar esse trabalho ainda mais se você se importa com mídia e o impacto dela no mundo tanto quanto a gente. E ó, todos os termos que eu falei aqui sobre a nossa campanha, eles são verdadeiros, tá? Então vai lá e dá uma olhada em catarse.me/mimimídias, nem que seja só para dar uma olhadinha, que tá bem fácil de apoiar e é 100% seguro. Bom, no mais, só apoie a nossa campanha se você realmente quiser. A pleasure doing business with you.